Olá, pessoal! Neste vídeo falarei um pouco a respeito da teoria temática. Inicialmente, nós podemos ver qual é o objetivo desta teoria. É estudar como se dá a atribuição dos papéis temáticos. Esta teoria faz isso respondendo a questões como: quais são os elementos capazes de atribuir papéis temáticos? Quais elementos são capazes de receber papéis temáticos? E que princípios regulam a atribuição dos papéis temáticos? Antes de passarmos para estas questões, precisamos deixar claro o que constitui um papel temático, também conhecido como função semântica, papel semântico ou papel teta. Nós podemos dizer que o papel temático é uma relação de significado que liga uma palavra que exprime ação, estado ou evento com as entidades que exprimem os participantes desta ação, estado ou evento. A ideia é que uma dada entidade que está envolvida em um determinado evento precisa desempenhar, nesse evento, algum papel que possa ser reconhecido. Então, de forma resumida, o papel temático faz referência a qualquer uma das maneiras como uma pessoa ou coisa pode estar envolvida em uma ação ou um estado de coisas. Vejamos um exemplo para que a noção fique mais clara. Na frase, o cachorro mordeu o rapaz, nós temos um verbo, morder, que vai instaurar um evento, não é? E nós temos nesse evento dois participantes, o cachorro e o rapaz. O cachorro é o que pratica a ação de morder. Então, nós podemos dizer que este elemento possui o papel temático agente. Já o rapaz é o elemento que recebe a ação, né? Ele foi mordido. Então, nós podemos dizer que o rapaz tem o papel temático de paciente. Então, vejam que é como se a oração ela fosse uma pequena peça teatral, né? Para usar uma metáfora de Perini. E nessa peça, nós tivéssemos entidades com cada uma desempenhando o seu papel, né? Um papel específico no evento. Então, partindo para a questão 1, né? Quais são os elementos capazes de atribuir papéis temáticos? Retomando o exemplo anterior, nós vemos que morder, como dissemos antes, instaura um evento, né? Então, esse verbo ele tem de aparecer na sentença com outros dois elementos, neste caso, o cachorro e o rapaz. Então, nós dizemos que morder seleciona dois elementos, o praticante da ação e o receptor da ação. Estes dois elementos têm necessariamente de estar na sentença. Vejam que não é gramatical dizer o cachorro mordeu, por exemplo, né? E estes elementos têm que estar de acordo com as propriedades de seleção semântica do verbo morder. De forma que, por exemplo, não é possível uma sentença como a porta mordeu o rapaz. Por quê? Porque mordeu seleciona um elemento que tem de ter a propriedade de praticar uma ação, o que não ocorre em a porta. Então, vejam que morder seleciona dois elementos. Neste caso, nós dizemos que morder é um predicador, certo? Então, nós podemos responder a seguinte questão: quais são os elementos capazes de atribuir papéis temáticos? Os núcleos lexicais, né, de modo geral, nome, verbo, adjetivo, preposição, mas especificamente o predicador. Porque o predicador é o núcleo lexical, é o item lexical que seleciona ou recruta elementos com os quais deve ocorrer na sentença. Né? No caso, por exemplo, do exemplo anterior, o cachorro mordeu o rapaz, morder é o predicador e vai recrutar os dois elementos que têm de estar na sentença. Nós chamamos estes elementos recrutados de argumentos. Então, vejam, nós temos um predicador que seleciona elementos e esses elementos que são selecionados são os argumentos, tá? Então, os elementos capazes de atribuir papéis temáticos são os núcleos lexicais predicadores. Para que esta noção de predicador
e a noção de argumentos fiquem mais claras, vejamos um exemplo, né? Caneta é um item lexical, né? Só que não é um predicador. Por quê? Porque não seleciona argumentos. Morder, como vimos, é um predicador, porque seleciona argumentos. A diferença entre esses dois elementos, caneta e morder, está justamente na estrutura argumental. Nós dizemos que caneta não possui estrutura argumental, enquanto morder possui. Então, passando para esta questão da estrutura argumental, nós podemos dizer que esta estrutura ela especifica o número de argumentos que são requeridos ou selecionados pelo predicador. Viajar, por exemplo, seleciona apenas um argumento. É gramatical dizer Joana viajou. Chutar, por sua vez, seleciona dois argumentos, né? Assim como morder. O garoto chutou a bola. Nós temos o garoto e temos a bola. Já o verbo dar seleciona três argumentos. A filha, um presente e para o pai. Então, vejam que esses três verbos apresentam estrutura argumental, mas apresentam estruturas diferentes, né, de acordo com a quantidade de elementos ou de argumentos que eles irão selecionar. Vamos passar agora para uma distinção entre argumento externo e argumento interno. O argumento externo corresponde ao elemento que desempenha a função de sujeito, é o especificador. Já o argumento interno é o elemento que ocupa a posição de objeto, é o complemento, tá? No caso de viajar, nós vemos que viajar seleciona apenas um argumento e este argumento é externo. Joana viajou. No caso de chutar, nós temos que chutar seleciona um argumento externo e um argumento interno. O externo é o garoto e o interno é a bola. No caso de dar, nós temos a seleção de um argumento externo e de dois argumentos internos. A filha é o argumento externo, um presente é um argumento interno e para o pai é outro argumento interno. Então, para fechar essa questão, quais são os elementos capazes de atribuir papéis temáticos? Nós dizemos que são os itens lexicais que possuem estrutura argumental. Passando agora para a questão 2, quais são os elementos capazes de receber papéis temáticos, nós também já estamos aptos para responder. Como nós vimos, o predicador, ele seleciona argumentos. Então, os elementos que vão receber papéis temáticos são justamente os argumentos do item predicador. Vamos agora passar para a questão 3. Que princípios regulam a atribuição dos papéis temáticos? É o princípio do critério θ. Este critério, ele diz inicialmente que cada argumento tem que receber um e apenas um papel temático. E diz também que cada papel temático tem que ser atribuído a um e apenas um argumento. Então, o processo de atribuição de papel temático vai ser regulado por esse princípio. E se alguma dessas situações, A1 ou A2, for violada, nós vamos ter sentenças agramaticais. Vamos ver exemplos de violação. Se eu digo, a Maria viu o João, o Pedro, nós vemos que há um caso de violação, porque ver seleciona dois argumentos, um argumento externo e um argumento interno, e possui dois papéis temáticos para atribuir, não é? Só que neste caso, nós teríamos um argumento ou um elemento sem receber papel temático, violando a cláusula número 1, que nós vimos, que todo argumento tem que receber um e apenas um papel temático, ou pelo menos um papel temático. No exemplo 2, a Maria viu, neste caso, na verdade, falta um argumento e o verbo ver vai ficar sem atribuir papel temático. No caso, vai sobrar papel temático. E a cláusula 2 determina que o papel temático ele tem que ser atribuído, Então, a gramaticalidade dessas duas sentenças reside justamente no fato de que a grade temática do verbo ela não é satisfeita.
Essa grade temática é justamente a especificação de quais e quantos papéis temáticos o predicador tem de atribuir. Então, cada predicador, além de uma estrutura argumental, né, que especifica o número de argumentos que ele seleciona, ele tem também uma grade temática que vai especificar quais e quantos papéis temáticos ele tem de atribuir, né? E esta grade ela tem de ser satisfeita, porque senão vai gerar violação do critério θ, de forma que as sentenças serão agramaticais. Vamos passar agora para alguns exemplos de papéis temáticos. Nós temos o papel agente, né, que já vimos anteriormente, que é a entidade que pratica uma ação. Por exemplo, o governador resolveu o problema, nós temos o governador, né, é o praticante da ação. E temos o professor ministrou a aula, o professor é também o praticante da ação. Temos também o papel de paciente, né, que é a entidade que sofre o efeito de uma ação. O mecânico amassou o capô, né, o capô sofreu esse efeito. E o ladrão espancou a idosa, né? A idosa, neste caso, também sofreu o efeito, né, do espancamento. O papel de tema, que é a entidade objeto de um evento. Então, o novato apresentou o seminário, né, em que o seminário vai aparecer como tema. E a jovem comprou a bolsa, né? Bolsa aparecendo também como objeto do evento de comprar. Temos os papéis temáticos de fonte, também chamado origem, que é a origem de um movimento, e meta, que é o alvo, né, que é o destino final do movimento. Estes papéis aparecem articulados, né? Por exemplo, João foi a pé de casa até a universidade, né? De casa é a fonte, a origem, e até a universidade é a meta, o alvo. E Marta viajou da Paraíba para Goiás, da mesma forma, da Paraíba a fonte, a origem, e para Goiás, meta, alvo. O papel de locativo, por sua vez, especifica o lugar em que se dá o evento ou estado expresso pelo verbo. As meninas moram em João Pessoa, não é? em João Pessoa vai especificar esse local. E o menino guardou a chave no bolso, da mesma forma, no bolso, né, apresenta o papel de locativo. O instrumento é um objeto usado para desempenhar uma ação. Por exemplo, o homem quebrou o cadeado com um martelo, né? O martelo foi o instrumento utilizado, né, na ação de quebrar. E Mateus abriu a porta com a chave. Da mesma forma, a chave, né, foi o instrumento utilizado, no caso por Mateus, para abrir a porta. O experienciador é a entidade que passa por uma experiência emocional ou sensorial. Por exemplo, Ana admira Luiz e Laura viu Ricardo. Os verbos admirar e ver, não remetem a uma ação. Na verdade, são experiências, emocionais, no caso de admirar, e sensoriais, no caso de ver. No primeiro caso, Ana é o experienciador, e Laura, no segundo caso, também é o experienciador. Luiz e Ricardo, nas sentenças, seriam os causadores da experiência, de admirar e de ver, respectivamente. O papel benefactivo faz referência à entidade que se beneficia de algum evento. Por exemplo, Paula deu um livro para o irmão, o irmão foi a entidade que foi beneficiada, e Roberto enviou flores para a esposa, no caso, a esposa foi beneficiada. Então, com estas noções claras, de papéis temáticos, de estrutura argumental e de grade temática, nós podemos partir agora para um diálogo, entre léxico e sintaxe, que é o que a teoria temática propõe. Então, este diálogo ele se dá inicialmente pela estrutura argumental. Vejam que comer, por exemplo, seleciona 2 argumentos, enviar seleciona 3 argumentos e sair seleciona 1 argumento. Esta seleção de argumentos ela tem um reflexo na estrutura sintática. Como isso ocorre? No caso de comer, nós temos que ter uma estrutura arbórea
em que haja um complemento e um especificador. Então, comer projeta um sintagma em que deve haver um complemento e também deve haver um especificador. No caso de enviar, por sua vez, nós teremos que ter uma representação arbórea contemplando o fato de enviar apresentar dois argumentos externos. Aliás, dois argumentos internos, desculpa. Então, nós temos que projetar duas posições de complemento, né? Então, já vemos que a estruturação arbórea para o verbo enviar é diferente da estruturação arbórea para o verbo comer. No caso de sair, nós vemos que há a seleção apenas de um argumento externo, de forma que nós não precisamos projetar a posição de complemento. Por isso que nós colocamos apenas a posição de especificador, né? Então, vejam, né, já aqui na estrutura argumental, que há um reflexo direto na estruturação arbórea, né, nesse processo de projeção de posições na árvore. O diálogo se estabelece também na grade temática. Né? Comer seleciona dois papéis temáticos, né? Um de agente e um de tema. Enviar seleciona três papéis temáticos, né? Um de agente, um de tema e um de benefactivo ou alvo. Né? E sair seleciona apenas um papel temático de agente. Então, a grade temática de um predicador, ela prevê os papéis temáticos para os seus argumentos, né? E a sintaxe vai preencher ou saturar a estrutura, né, com elementos adequados tematicamente, para que a sentença produzida seja gramatical. Então, há também essa interface no que diz respeito à grade temática. Então, nós vimos nessa apresentação, né, três questões, né, que direcionam o estudo da teoria temática, né, que são quem atribui papel temático, nós vimos que são os itens lexicais predicadores. Quem recebe papel temático, né, que são os argumentos do item predicador. E qual o princípio que regula a atribuição, não é, que é o critério θ. Vimos a noção de papel temático, vimos a noção de predicador e a de argumentos. Vimos a diferença entre argumento interno e argumento externo. Vimos o que é uma estrutura argumental, o que é uma grade temática. E vimos, por fim, como se dá, não é? Como essa teoria temática permite essa interface sintaxe semântica, sintaxe léxico. Eu espero que essas noções tenham ficado claras para vocês. E no próximo vídeo nós veremos alguns exemplos de atribuição de papel temático. Obrigada.